O tema central é mais um tema para ser capa de livro ou um tema para ser capa de filme de Netflix, né? Tive uma ideia de negócio, e agora? O que que eu faço? Mas antes de falar sobre o que você faz, eu queria trazer um panorama para vocês sobre o empreendedorismo no Brasil conforme um recorte etário, que é o empreendedor acima dos 55 anos. Tá? Então, eu trouxe aqui um materialzinho bacana para compartilhar com vocês. Por gentileza. Eu trouxe aqui uma pessoa, na verdade é uma persona, chamada João da Silva. João da Silva é um nome bom para uma pessoa acima de 55, apesar de que o meu filho se chama João. E não é João Pedro, João Henrique, João Carlos, é João apenas, né? Lá na escola dele estão na moda os nomes antigos, né? Parece um asilo lá. É o Francisco, o Pedro, é o Antônio, né? Esses são os nomes da criançada hoje em dia. Não é mais Bruno, Fernando, Rafael, né? Gilberto, né? Então, são esses os nomes lá, e o meu filho é o João. Mas o seu João da Silva, a característica dele é a seguinte: ele tem mais de 60 anos, ele aprendeu a arte da marcenaria aos 10 anos de idade, com o seu pai. Desde então, começou a atuar na marcenaria da família, no fundo da casa, e assim acabou abandonando os estudos. Quando seu pai veio a falecer, João assumiu a marcenaria e se especializou em móveis planejados, sendo muito reconhecido pelos clientes como um profissional caprichoso. Aposto que vocês, aí, quem já veio fazer um móvel planejado em casa, tem um seu João de referência, né? Tem um marceneiro para me indicar? Pode ser o seu João aqui. Hoje, aos 60 anos, percebe que seus filhos não querem fazer o processo de sucessão dos negócios, pois se interessam mais por atividades relacionadas à informática. Mesmo assim, João consegue tirar do sustento de sua família por meio da marcenaria. Eles vivem de forma humilde, mas conseguiram conquistar a casa própria, e João se orgulha de ter conseguido formar os 2 filhos na faculdade, né? Esse é o seu João empreendedor. Ele é de Londrina, a renda familiar dele gira de R$ 3.500 a R$ 6.500, porque tem o ganho dele na marcenaria, e também a esposa dele, que atua como empregada doméstica, né, diarista. Ele é casado, tem um ensino fundamental completo, ele não conseguiu fazer o ensino médio, teve que parar os estudos antecipadamente para poder atuar na marcenaria com o pai. Ele é um microempreendedor individual, ou seja, é ele e mais um auxiliar apenas, uma empresa que fatura pouco, né, uma empresa extremamente simples. Seu objetivo é poder sair da linha de produção e focar na gestão do negócio. É algo que ele gostaria que os filhos viessem a fazer, mas os filhos não se interessaram, então ele precisa fazer todas as atividades dessa marcenaria. Ele tem que atender o cliente, desenvolver o projeto, passar o orçamento, comprar a matéria-prima, produzir o móvel, instalar na casa do cliente e cobrar o cliente, pagar o funcionário dele, pagar as guias de imposto. Então, ele é uma eu-presa, não é uma empresa, é uma eu-presa, só existe ele praticamente, e esse auxiliar, que tem, inclusive, uma taxa de rotatividade grande, ele não consegue manter o mesmo auxiliar por muito tempo, porque os jovens não querem ser auxiliar de marcenaria. Ele está ali, né, até que ele ache outra coisa para fazer. Tá? Então, esse daqui é o seu João. Pode avançar, por favor. Por que eu trouxe primeiro o seu João? Porque o seu João, ele é uma pessoa média, que a gente consegue identificar numa pesquisa chamada Global Entrepreneurship Monitor, o GEM. O GEM é uma pesquisa mundial, desenvolvida ali pela London Business School e Babson College, e é a maior pesquisa mundial sobre empreendedorismo. E, anualmente, ela ocorre, né, nos principais países do mundo, inclusive aqui no Brasil. E eu trouxe para vocês os resultados da última pesquisa GEM, com esse recorte de faixa etária, dos 55 aos 65 anos. O que é o empreendedor para o GEM? O empreendedor é qualquer tentativa de criação de um novo empreendimento, seja ele uma atividade autônoma e individual, como é o caso do seu João, uma nova empresa ou a expansão de um negócio existente. Tudo isso daí está no guarda-chuva do empreendedorismo. E aí alguns dados bastante curiosos. Primeiro, 26% dos empreendedores brasileiros têm entre 55 e 64 anos. Bom, o que acontece? A maior parte dos empreendedores
é aquela população que está ali entre 35 e 55, é aquele adulto mesmo assim, né? Aquela idade média é onde a gente tem maior quantidade. Os jovens têm mais ou menos o mesmo percentual, 26% ali de jovens empreendendo, que são aqueles de até 35 anos. Tá? Por que esses idosos estão empreendendo, esses 26%? Eu gostaria de acreditar que é porque eles têm uma aptidão para o empreendedorismo, que eles gostam do negócio, que eles fizeram um processo de sucessão familiar, é uma empresa que já vem de longa data. Mas, na verdade, não é bem isso. Eles estão empreendendo por necessidade e não empreendendo por oportunidade. Né? Eu vou empreender porque eu vi uma oportunidade de desenvolver um negócio aqui. Não, eu vou empreender porque eu preciso gerar algum tipo de renda, como é o caso do seu João. O seu João talvez já quisesse estar aposentado, mas ele não pode parar de trabalhar. Então, ele ainda é considerado um empreendedor na ativa. 80% desses empreendedores, de 55 a 64 anos, empreende para ganhar a vida, conforme eu acabei de falar. É comum a gente ouvir falar no Brasil que o brasileiro é muito criativo, o brasileiro é muito empreendedor, e, na verdade, não. O brasileiro ele precisa se virar. Ele é criativo, mas ele é criativo forçado por uma situação. Esse idoso, muitas vezes, gostaria de estar aposentado ou cuidando da sua vida. Muitos gostam, claro, de estar trabalhando e empreendendo, mas existe uma parcela que precisa estar empreendendo. Tá? 60% desses empreendedores, então, empreende por necessidade. Essa é a realidade não só das pessoas mais velhas, mas de toda a população brasileira de empreendedores. O Brasil, a gente vem passando ainda por um período de recessão econômica, em função de Covid, guerra na Ucrânia, entre outras coisas, inflação mundial, e isso tem levado muitas pessoas ao desemprego e, consequentemente, ao empreendedorismo. Isso é o empreendedorismo de necessidade. A pessoa, nós no Brasil não temos uma cultura do empreendedorismo, não somos formados para isso, ou pelo menos essa geração aqui, de 55 anos, não foi formada. Hoje em dia, nós temos programas de educação empreendedora na rede pública, na rede privada. Aqui na PUC, todos os cursos de graduação têm alguma atividade, pelo menos, relacionada ao empreendedorismo. Mas isso é uma coisa nova. Para essa população aqui, não. Eles eram formados para serem gestores. Quando eram formados, muitas vezes faziam o que dava para fazer, como é o caso do seu João. Tá? Apenas 18% dos empreendedores brasileiros têm ensino superior completo, nessa faixa etária acima dos 55 anos. Isso não é uma realidade para as demais faixas etárias. Nas demais faixas etárias, a gente chega a até 50%, 60% de pessoas com o nível superior. Então, isso também é compreensível, tendo em vista que o ensino superior, a explosão dele se deu nos últimos 20 anos, mais ou menos. Essa população aqui não pegou essa explosão do ensino superior. Então, a gente percebe que o empreendedorismo, para eles, é um empreendedorismo mais raso em termos de complexidade, de inovação e, consequentemente, de resultado financeiro. É um empreendedorismo muito baseado em trabalhos manuais, é a oficina mecânica, é a marcenaria, é a pessoa que faz bolo para fora, que faz salgadinho para fora. Então, é muito dependente dessa habilidade passada de geração para geração, o que hoje os jovens não estão querendo, inclusive, ocupar essas posições. Não querem ser padeiro, não querem ser pedreiros, e por mais que a inovação venha, a tecnologia esteja aí se desenvolvendo, tem coisa que não vai mudar. A gente já fala em fazer casa com impressora 3D, mas isso não é uma realidade no curto prazo, isso ainda vai demorar a acontecer. Então, a gente vai continuar precisando de mão de obra de pedreiro, por exemplo. 67% dos empreendedores brasileiros, nessa faixa etária, é do gênero masculino. Isso também é um dado que é diferente das demais faixas etárias. Hoje em dia, no Brasil, é quase que equilibrado a quantidade de empreendedores homens e mulheres. Ainda há uma predominância de homens. Mas eu me lembro quando eu atendia muitos empreendedores lá no Sebrae, junto com a Aliciana, a quantidade de mulheres que eu atendia era bem grande. Então, hoje tem muita mulher empreendedora e uma análise que eu faço é que as mulheres elas são mais humildes
em buscar apoio. E os homens parece que já nascem com aquele machismo de que não, homem tem que entender de negócio. Se eu for lá no Sebrae buscar apoio é porque eu estou fraquejando, né? E as mulheres iam buscar esse apoio e a gente percebe um desenvolvimento muito bom de negócios tocados por mulheres. Mas nessa faixa etária aqui ainda há 2/3, né, aproximadamente, de homens empreendendo em relação às mulheres. Isso é um elemento cultural também, né, porque antigamente as mulheres eram mais relegadas ao trabalho doméstico, familiar, cuidados com os filhos, e hoje a gente tem uma revolução feminina levando as mulheres em pé de igualdade aí para empreender com os homens. 83% desses empreendedores têm renda familiar de até 6 salários mínimos. Aqui a gente percebe que esse empreendedor mais velho, realmente ele está com negócios mais simples, porque eu estou falando de renda familiar. É a renda que vem do negócio desse empreendedor e dos demais familiares que contribuem com a renda da família. Então, 6 salários mínimos, nós estamos falando de R$7.000, R$8.000, né? Não passa disso. Tá? Continuando. 80% desses empreendedores fatura até 81 mil por mês. Você fala, nossa, 81 mil por mês? Mas aí não está batendo com o slide anterior. Faturamento. Imagina um restaurante, a pessoa que tem um pequeno restaurante, ela tira 81 mil por mês. Para vender 81 mil, 40 mil foi o que ela gastou para fazer a comida. Né? Vendi 80, gastei 40, sobrou 40. Esse 40 que sobrou tem que pagar aluguel, água, luz, telefone, contador, impostos, mão de obra, para fazer sobrar o quê? 10% dos 81 mil? R$8.000? 10% é uma boa lucratividade para um negócio, né? Líquido, assim. Então, a gente não pode se iludir com esse valor, porque a hora que a gente vê ele líquido, ele dá os 6 salários mínimos, aproximadamente, né, de líquido. Quais são as principais atividades dos empreendedores iniciais? Quem está começando o negócio hoje, as pessoas acima dos 55 anos, o que eles estão fazendo? Olha os trabalhos manuais que eu falei. Serviço de buffet e comidas preparadas, fabricação de produtos diversos, muito artesanato, por exemplo, trabalhos manuais, fabricação de móveis de madeira, restaurante, atividades em consultoria em gestão empresarial. Esse é curioso. São aquelas pessoas com nível superior que trabalharam como engenheiros, administradores, gerentes de empresa durante algum tempo e foram dispensados ou pediram as contas lá com 50, 60 anos e ainda precisam de uma renda ou não querem ficar parados. E aí falam, como é que eu vendo o meu conhecimento? Eu vendo por meio de consultoria. Né? Então, é bem legal essa parte. Manutenção e reparação de veículos automotores. Mais um, por favor. Os empreendedores estabelecidos, aqueles que não estão começando um negócio agora, eles já vêm, né, fizeram uma vida no empreendedorismo. São eles, serviços para construção, paisagismo, criação de bovinos, né, uma atividade também que vem de geração para geração, obras e acabamento, serviços domésticos. Então, a gente percebe essa predominância de trabalhos mais manuais e não de trabalhos tecnológicos ou trabalhos focados na inovação. Para a gente ir fechando aqui, que meu tempo está acabando. A pesquisa traz para a gente ainda qual é o principal sonho desse empreendedor acima dos 55 anos. Viajar pelo Brasil. Dentre as opções, tem lá conquistar a casa própria, não é um desejo deles, porque muitos já conquistaram. Né? Tem lá também ficar rico. Ficar rico não é um principal objetivo desse empreendedor mais velho. Ele percebe que ele, né, já não tem uma expectativa de vida tão longa, ele fala, não, eu quero é curtir a vida. Não adianta eu ficar rico para depois deixar isso para os outros. Né? Então, viajar pelo Brasil é um grande sonho. E aí a gente percebe que esse empreendedor, de fato, ele é de um nível de renda mais baixo. Né? Ele não teve essa oportunidade de viajar pelo Brasil anteriormente. E, para a gente fechar, vamos trocar uma ideia. Tá? Então, eu trouxe aqui algumas informações para a gente poder trazer um conteúdo, depois os demais colegas vão poder falar aqui um pouco também, e aí a gente quer interagir com vocês, para que eu possa dizer para vocês, tive uma ideia de negócio, e agora? O que eu vou fazer? Né? Porque esse cenário que eu trouxe, confesso, não é o mais animador do mundo,
Mas isso impede a pessoa da terceira idade de empreender? De forma alguma, né? Eu acho que não. Toda a experiência acumulada ao longo de uma vida, ela é repertório para que você possa vir a empreender com sucesso. Tá bom? Obrigado, é isso.